Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Trecos de Engenharia. Para quem não me conhece, meu nome é Enio e bora aí para nossa videoaula que tem coisa bem legal hoje aí. É o seguinte, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos populacionais, fazer mais um exercício, só que dessa vez utilizando o conceito de mínimos quadrados. É isso aí, utilizando também o solver do Excel. Excel, galera. Então, vem comigo aqui que eu tenho um recado para você, ó. Se você era um zero à esquerda no Excel, ou se você é um zero à esquerda no Excel, assiste o vídeo que eu estou deixando aí no link da descrição desse vídeo. Aqui, o link está lá na descrição desse vídeo. Assiste a esse vídeo aí que você vai deixar de ser um cara zero à esquerda no Excel e vai se tornar um cara meia boca no Excel com um só vídeo, tá? Se você ainda não se contenta em ser só um zero à esquerda e não se contenta a ser um cara meia boca no Excel, você assiste a esse vídeo aqui que você vai se tornar um cara meia boca plus no Excel, beleza? Ao final desse vídeo aqui você vai ser um meia boca plus, aí para você poder conversar no seu churrasco aí junto com a galera das exatas. Além, é claro, aí de você melhorar a sua engenharia, tá? Então você para de passar vergonha no Excel com esse vídeo aqui, certo? Então vem comigo aí, ó. Então tá, aqui a gente tem uns dados populacionais de Campo Grande. Tá? Vejam aqui. Então eu tenho lá dados de contagem populacional, censo, né? Ano, população, de 1991 até 2004. Feito? Beleza. Aqui eu coloquei aquele método aritmético que a gente viu na nossa última videoaula, penúltima videoaula, né? O link também eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? De várias metodologias de cálculo de crescimento populacional, que basicamente são essas equaçõezinhas aqui que estão colocadas aqui, tá? Então, a minha população, por exemplo, para o meu ano de 2020, baseando-se nesses dados aqui, seria de 990 mil habitantes. Aqui nesse gráfico eu tenho plotado os dados dessa planilha aqui, tá bom? Nada demais. Então, eu fiz isso daqui. Agora é o seguinte, vamos inserir uma outra metodologia aí, tá? A metodologia dos mínimos quadrados. Primeiramente eu vou te explicar rapidamente o que é essa metodologia dos mínimos quadrados. Então imagine o seguinte, eu peguei aleatoriamente uma figurinha na internet, então a gente tem, por exemplo, aqui dados de algum tipo de monitoramento, dados reais. Vamos colocar em amarelo? Dados reais aqui, tá? Amarelo, cadê você, amarelo? Aqui. Dados reais de algum tipo de monitoramento. Qualquer experimento, no nosso caso ali, é o crescimento populacional. Então, tudo amarelinho aqui. E aí é o seguinte, eu gostaria de encontrar uma reta, né? No caso, eu sei previamente que uma reta vai se adequar bem a esse conjunto de dados, eu quero colocar uma reta aí e encontrar a equação dessa reta. Então, o método dos mínimos quadrados, ele é feito basicamente, a forma que nós vamos resolver ali no Excel, a gente vai usar o solver para ele fazer toda essa parte de tentativa e erro. Para quê? Para diminuir as distâncias entre um dado real que eu tenha, por exemplo, um dado real que eu tenha, e o valor calculado aqui, tá? Então, aqui eu tenho essa diferença, tá? Essa diferença aqui, ó. Então, se eu pegar esse valor aqui, menos, que é o valor real, menos o valor calculado aqui, no mesmo gráfico, eu vou ter essa diferença aqui. Então, o método dos mínimos quadrados, ele vai tentar justamente reduzir essas diferenças. Tá vendo? Então eu tenho uma diferença aqui, eu tenho uma diferença pequenininha aqui, eu tenho uma diferença aqui, eu tenho uma diferença aqui, outra diferença aqui. Todas as diferenças entre os dados observados, reais, e os dados calculados. Então ele vai tentar fazer justamente essa redução dessa diferença. Tá? É só importante vocês entenderem isso por enquanto. Então, vamos voltar aqui para a nossa planilha do Excel. Então, aqui eu tenho traçado os meus dados reais, tá? E agora, o que eu quero fazer?
eu quero traçar, neste caso aqui, uma linha reta aqui, e essa linha reta, representada por uma equação de uma reta, eu quero que ela tenha o mínimo possível de diferença aqui entre os meus valores reais e o meu valor que a minha reta, a minha equação da reta, resulta quando calculada. Tá? Basicamente isso daí. Beleza? Então é o seguinte, vamos aqui. Aí, o que eu fiz? Então aqui a gente tem o método aritmético normal, que a gente viu lá na nossa aula passada de teoria e de exercício também, tá? Vou deixar todos os vídeos ali na descrição desse vídeo aqui, tá? Então, eu repeti, né, todas as equações de conta aqui, tá? Então, se vocês recordarem lá da nossa teoria, a gente usava basicamente esse valor do K para poder propagar o que aconteceu no crescimento populacional passado para o futuro, tá bom? E o nosso K, no caso aqui, ele está bem aqui, ó, tá? Agora vamos ver a diferença aqui, ó. Aqui, vou marcar. Aqui eu tenho uma equação e aqui eu não vou ter uma equação, tá? Esse daqui é o método dos mínimos quadrados, que a gente vai usar o solver. E esse aqui é o método, vamos dizer assim, entre aspas, o método normal, tá? Então, beleza, vamos ver a diferença agora. Então, vejam, aqui eu tenho um número, ó, no K. E aqui eu tenho aquela equação que a gente já conhece, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Agora é o seguinte, reparem agora aqui nessa planilha aqui, ó, tá? Que nós vamos fazer justamente aquela redução ou minimização daquelas diferenças, tá? E eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Aqui nessa célula, eu tenho exatamente a conta, o cálculo, né, que calcula a população para 1991 usando essas contas aqui. E o nosso K, ele é um valor aqui, vamos dizer assim, um valor inicial chutado, tá? Chutado. É um passo inicial. Se você usar a palavra chutado no seu relatório, você não vai conseguir cobrar muita grana, tá? Você tem que usar a palavra estimado ou ponto inicial, alguma coisa do tipo, tá? Faz toda a diferença. Então, a gente tem aqui a nossa conta pegando o K, essa equação aqui, ela está traduzida para K. Então, eu vou arrastar isso daqui para baixo. Então, eu tenho agora nessas células aqui os meus resultados, né, do método de aritmético, só que usando um K que eu fixei. Tá? Ele não é um K calculado. Beleza. Então tá, vejam, aqui eu tenho resposta de algo que foi calculado de forma arbitrária. Tanto que se eu mudar o K aqui e colocar 1, esse K, e dar um Enter, ele vai alterar aqui todas as minhas contas aqui. Então, beleza. Tá bom, vejam o seguinte, esses aqui são os valores reais e esses são os valores que eu calculei, tá? São diferentes, né? Então, qual a diferença? Vamos colocar aqui nessa célula. Igual o valor real menos o valor calculado. Essa é a diferença, tá? Vocês concordam comigo que se o valor resultante aqui fosse zero, isso significaria que esse valor seria igual a esse? Óbvio, né? Porque um valor igual a outro, menos um valor igual a ele, seria zero. Isso significaria que nesse gráfico, esse ponto real estaria exatamente em cima do ponto calculado, certo? Beleza, mas não é isso que está acontecendo. Aliás, vamos já inserir... deixa eu colocar do lado aqui, ó. Vamos já inserir os nossos dados calculados, tá? Como faz isso daqui, eu ensinei também na videoaula lá para você deixar de ser um zero à esquerda no Excel, tá? Isso aqui é o módulo Excel meia boca, tá? Então tá, galera, olha só. Como eu coloquei 1 aqui no K, ele está resultando nesse populacional aqui em cima, tá bom? Completamente errado, certo? Se eu colocar o valor de 2 aqui, ele recalcula, não mudou grandes coisas, né?
16 mil, se eu colocar 16 mil, que é o valor do outro método, opa, olha só, já se ajustou um pouquinho melhor. Mas quem me diz que esse aqui é o melhor ajuste? Não é o melhor ajuste. Nós vamos encontrar o melhor ajuste, tá? Então vamos voltar aqui para o valor de 1. Voltou o nosso super erro. Então o erro é isso menos isso, né? Isso menos isso é o valor que está aqui, ó, nessa célula aqui, ó. Nessa célula aqui está marcando isso menos isso, 208, tá? 208 mil, que é justamente essa diferença aqui, certo? Então vamos voltar agora aqui para essa planilhazinha aqui. Vou colocar um zoomzinho aqui, devia ter feito isso antes, né? Tá. Então a gente tem essa diferença. Só que notem o seguinte, olha. Se eu colocar do jeito que está aqui, esse valor menos esse, vão dar todos os valores negativos, né? Do jeito que está dando aqui. Tá? Todos os valores aqui são negativos. Só que se eu ajustar, por exemplo, isso aqui para 16 mil, olha só, tem valor negativo e tem valor positivo. Para eu ajustar isso aqui, é meio complicado, né? Então, por isso que chama método dos mínimos quadrados. Por quê? Porque a diferença nós vamos elevar ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, igual a diferença, chapeuzinho, chapeuzinho, apaga 1, elevado ao quadrado. Por que isso? Porque um número positivo vezes ele mesmo positivo vai resultar num número positivo. Tá? Agora, um número, vamos pegar esse aqui, ó, um número negativo multiplicado por ele mesmo negativo vai resultar num número positivo. Tá? Então, eu faço isso para todos eles. Agora, se eu quisesse uma outra coluna aqui e eu tirasse a raiz quadrada disso daqui, eu teria exatamente esses valores aqui, só que todos eles com valores positivos, o que me representaria o módulo, né, a diferença em módulo, ou módulo da diferença. Né? Essa distância aqui, sem importar se a diferença está para cima ou está para baixo. Tá? Mas isso para mim não me importa agora. E aí o que eu faço aqui? Eu coloquei uma célula aqui onde eu calculo a soma, né, o somatório de todos esses valores aqui. Então vejam bem, vamos recapitular aqui. Aqui é a diferença entre um valor real que está aqui, um valor real que... Opa. O que eu tenho aqui nessa diferença aqui? É a diferença entre o valor real que está aqui, menos o valor calculado que está aqui. Esse valor calculado, ele varia em função do que eu vario aqui no K. Tá bom? Ótimo. E o que eu tenho aqui, nessa célula, é este valor aqui elevado ao quadrado, para ficar tudo positivo. Muito bem. O que eu tenho aqui embaixo é a soma de todos esses valores aqui, ó. Isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e assim por diante, tá? Então, esse valor aqui me representa o somatório das diferenças elevado ao quadrado. Isso significa que, quando eu minimizar esse valor aqui, eu tenho as menores diferenças possíveis. Concorda comigo? Ou seja, o método dos mínimos quadrados. É o método das diferenças elevado ao quadrado minimizado. Certo? Vamos ver. É agora que entra o módulo deixa de ser um zero à esquerda, deixa de ser um meia boca no Excel. Tá? Agora você vai usar o solver. O solver, meu irmão. Você vem aqui em dados, solver, você tem que instalar o solver. Quando estiver no churrasco conversando com a galera, fala, não, amigão, o solver não vem instalado, brother. Você tem que instalar. Tá bom? Espertão. Então vamos lá, solver. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que essa célula aqui, enter. Qual que é o ideal para mim? Que ela tivesse um valor de 0, certo? A gente sabe que não vai dar certo, né? Porque não é uma linha, não é uma reta, né? Mas vamos tentar com 0? Beleza. O que eu vou variar aqui? Eu vou variar o K. Enter. Vamos mandar resolver? Pã, erro. Óbvio, né? Não vai conseguir zerar aquilo. Bom, se eu não consigo zerar, eu consigo minimizar. Tá? Vamos lá, solver. Agora o meu objetivo é isso aqui, só que eu não consigo o valor de 0. Eu vou mandar minimizar esse valor aqui, tá? Variando o K. Mando resolver. Ok, resolveu.
Vejam, aqui estava o valor de 1, né? Então, o valor de K, 15.810,7, isso aqui a unidade é habitantes por ano, taxa de crescimento de populacional por ano, tá? E ela é diferente dessa outra calculada com a metodologia aqui, tá certo? Então vamos ver o que a gente obteve agora aqui no nosso gráfico com isso. Quer dizer, esse aqui é o menor valor possível e esse aqui é o valor que resulta neste menor valor possível. Porque a gente fez isso milhares de vezes usando o solver. Cadê o meu zoom? Aqui. Vamos voltar aqui. Então vejam, agora eu tenho isso daqui. Esse é o melhor ajuste para esses dados aqui usando o método dos mínimos quadrados. Legal, não é mesmo? E agora é o seguinte, só para a gente ter uma ideia, eu vou propagar os nossos dados vêm até 2004. Eu vou propagar de 2004 até 2040 os resultados usando os dois métodos, tá? Eu vou fazer esse gráfico e a gente já volta. Então voltamos, galera. Eu calculei aqui, ó. Então nessa coluna aqui a gente tem os resultados dessa metodologia normal aqui, né, que eu apresentei em videoaula passada. E aqui a gente tem o resultado do cálculo utilizando essa nova metodologia, esse novo conceito que eu apresentei para vocês aí dos mínimos quadrados, tá? E aqui eu plotei os dois, mas vejam, quase não há diferença, né? Os pontos eles estão praticamente um em cima do outro aqui, ó, tá? De 2005 para frente na nossa propagação. Isso aconteceu porque a gente tinha bastante dado e a população de Campo Grande está crescendo assim, tipo, uma linha reta mesmo, tá? Então, mas mesmo assim eu calculei aqui, ó, a diferença entre um método e outro, né? Diferença em número de habitantes, e aqui eu calculei a porcentagem. A nossa diferença entre um método e outro, nesse caso aqui, chegou a 0,5%, no máximo. Então as duas metodologias são muito boas, né? Certo? Mas eu fiz mais conta. Dá uma olhada aqui naquele exemplo que eu tinha usado, onde a gente, no exemplo do livro do Milton Tsuchiya, onde a gente tinha 3 dados aqui, ó, populacional de 3 dados. Fiz a mesma coisa, tá? Os 3 dados, aí apliquei o método dos mínimos quadrados, tá? E aqui eu fiz a mesma coisa, o cálculo com a metodologia, projeção populacional com a metodologia método aritmético com o solver nos mínimos quadrados, aqui eu apliquei a diferença, e aqui eu calculei a porcentagem. Vejam, a porcentagem aqui nesse caso de menos dados, chegou a quase 10%. Quer dar uma olhada nisso graficamente? Graficamente, olha só, no futuro, a gente tem uma diferença grande aqui, ó, de quase 10%. Tá? Então essa metodologia é uma nova metodologia para você se sentir um pouco mais inteligente. Beleza? Então, fiquem todos com Deus. A gente vai se vendo no próximo vídeo e grande abraço, cara. Falou!